dia, queridos e queridas do Senhor. A graça e a paz. Tudo bem? Que alegria, queridos, mais uma semana em que nós podemos acordar e desfrutar da presença do Senhor conosco, não é mesmo? Hoje o tema do nosso devocional é: não permita que sua situação obscureça sua perspectiva. Grava essa frase: não permita que sua situação obscureça sua perspectiva. Queridos, se você me acompanhou no devocional do finalzinho da semana passada, eu falei sobre Jó. E eu tenho estudado esses textos do livro de Jó. E eu queria compartilhar com vocês mais um versículo que me chamou muita atenção e que nós trataremos nesse devocional hoje. Eu quero tratar com vocês um versículo no livro de Jó, capítulo 42, o último capítulo de Jó, os versículos 1 e 2. Diz assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Para complementar esse versículo, queridos, eu também li Hebreus capítulo 12, o versículo 2, que diz o seguinte: Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Esse versículo de Hebreus, queridos, a gente vê que fala sobre uma fé inabalável, uma fé onde a gente precisa ter os nossos olhos fixos em Jesus, não é mesmo? Mas como eu falei para vocês, a gente vai se atentar ao versículo de Jó, que ele fala: Eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Queridos, a gente vê que no final da história nós vemos Deus honrando Jó em uma conversa, né? Esse diálogo desafia cada gota de fé dentro de mim. Esse diálogo entre Jó e Deus me faz pensar, porque me fez refletir qual tem sido o meu foco e qual tem sido a minha maneira de ver Deus. Será que eu também estou declarando esses versículos que Jó declarou? Jó, queridos, ele podia ter mudado sua perspectiva, mas ao invés disso ele decidiu declarar. E aí abre aspas: sei muito bem que você pode fazer tudo e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Fecha aspas. Queridos, será que a nossa perspectiva também está assim? Muitas vezes é necessário a gente recuar e confiar que Deus está no controle, vendo todas as situações com uma perspectiva eterna. O próprio Jesus disse para nós, nesse mundo, que nós enfrentaríamos aflições. Mas no mesmo versículo, Jesus fala, ele nos lembra que ele já havia vencido o mundo. Ele mesmo venceu todas as aflições. E sabe onde está isso, queridos? Para que você se apegue. João 16, versículo 33, ele fala: Eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Queridos, vocês conseguem ver como a Bíblia é linda? É linda porque a gente precisa mesmo fortalecer a nossa fé. Talvez hoje você está vivendo uma situação e essa situação está te fazendo fraquejar. Mas eu tô aqui hoje, queridos, para te fazer essa pergunta: como está a sua perspectiva nesse momento? O que você tem visto ao seu redor? Você tem visto apenas a situação difícil ao seu redor? Ou você consegue ver essas situações como uma oportunidade para você exercitar a sua fé? Eu me coloco nessa situação, queridos, porque realmente os dias não têm sido fáceis, né?
Muitos estão falando sobre o fim dos tempos, não é mesmo? Muitos dizem que a situação pela qual nós estamos passando é um sinal dos últimos dias, né? Mas nós não devemos desanimar, queridos, nós devemos estar animados, porque nós sabemos como a história desse mundo termina. Nós sabemos, queridos, à luz da palavra de Deus, nós sabemos que no final dos tempos, no final, quando o Senhor voltar, Ele tem a vitória. E nós, como seus filhos, nós também somos vitoriosos com eles. Por isso hoje eu quero te encorajar para que nessa nova semana você possa continuar crendo no plano de Deus para a sua vida, que nós possamos crer no plano de Deus para as nossas vidas. Não sabemos quando o Senhor voltará, mas nós sabemos que Ele voltará sim. Enquanto isso, queridos, que a nossa perspectiva seja uma perspectiva de entender que nós temos oportunidade limitada, porque nada pode frustrar os planos de Deus. Grave isso na sua cabeça, nada pode frustrar os planos de Deus. Se há ar nos seus pulmões, é porque você foi posicionado nesse mundo para viver com um propósito e por um propósito. Você pode confiar que se Deus lhe deu a oportunidade de seguir em frente, é porque Ele quer que você faça a diferença. Diante de todas as situações de incerteza e dor, queridos, eu creio e eu declaro que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Grave essa palavra, não fique apegado à dor, à tristeza, às incertezas que estão ao nosso lado. Não permita que a situação que você está vivendo obscureça a sua perspectiva. Não, queridos, que hoje, que nessa semana, nós possamos continuar caminhando com os nossos olhos fixos em Jesus, que a nossa fé seja uma fé inabalável, que a gente possa entender que o Senhor, ele pode fazer tudo e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Grave isso, queridos. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, compartilhe, vamos espalhar a mensagem do Senhor, queridos. Vamos anunciar o reino, vamos anunciar a salvação de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Feche seus olhos porque eu quero orar com você. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos acordou com mais uma semana. O Senhor nos acordou com saúde, com fôlego de vida, com ar em nossos pulmões. Obrigada, meu Deus. Obrigada, papai, porque nós podemos ler na tua palavra, no livro de Jó, que para ti, Senhor, nada é impossível. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Deus, eu te peço para que o Senhor nos ajude a ter uma fé inabalável, que nós possamos ter a confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Deus, eu te peço em nome de Jesus, muda nossa perspectiva, Pai. Muda nossa perspectiva para que a gente tenha uma perspectiva do céu, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor diz que nesse mundo nós iríamos sofrer, mas ajuda-nos, ó Pai, a ter coragem, porque o Senhor venceu o mundo e nós, como teus filhos, nós sabemos que nós também venceremos esse mundo, Pai. Senhor, nós queremos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Ah, Deus, fortaleça a nossa fé nessa semana. Ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar os obstáculos. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar os milagres que o Senhor tem operado dia após dia no nosso meio. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos dê a tua paz, nos derrama sobre nós, Pai, a tua graça e a tua misericórdia. E a nossa semana, nós consagramos ela a ti, declarando que a nossa semana será uma semana de vitórias, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Fica conosco, papai, nós te amamos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus, amém.